Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto de quase 3.000 anos que fala sobre uma busca que é de todo mundo. O que, afinal de contas, significa ter uma vida feliz, uma vida que vale a pena? Pois é, essa é a grande pergunta, né? A gente busca respostas em todo lugar, mas o que será que uma sabedoria tão antiga tem a dizer sobre isso? Algo que seja relevante para a nossa vida hoje. E a nossa resposta, ou melhor, a nossa fonte de reflexão hoje, vem do Salmo 1. Ele é mais do que só o primeiro poema do famoso livro dos Salmos. Pensa nele como se fosse o prefácio, a porta de entrada que nos dá a chave para entender todo o resto. E ele já começa com uma escolha fundamental. E o mais curioso sobre este salmo é que ele não é bem uma oração, um louvor a Deus, como tantos outros. Na verdade, ele é um texto de sabedoria, quase como uma instrução, falando diretamente com a gente sobre como viver bem. Então, o ponto central é esse aqui. O poema já estabelece, de cara, que existem basicamente duas formas de viver a vida, dois caminhos. E o que diferencia um do outro é a nossa atitude, a nossa postura em relação à instrução, à sabedoria de Deus. Vamos ver o primeiro caminho. Ele é descrito com uma imagem muito, mas muito poderosa e positiva. É o caminho da pessoa que o Salmo chama de bem-aventurada, ou seja, uma pessoa profundamente feliz e realizada. A primeiríssima palavra do Salmo no original hebraico é ashrei. A gente traduz como bem-aventurado ou feliz. Só que não é uma felicidade passageira, tipo, hoje eu tô feliz. É uma exclamação. É sobre uma condição de alegria profunda e estável, que vem de ter a vida, sabe, com as raízes no lugar certo. E olha que interessante, a jornada dessa pessoa feliz começa pelo que ela evita. E aqui tem uma progressão, uma espécie de descida. Tudo começa com uma ideia ou vira um conselho ruim. Depois, isso vira uma prática, um caminho, e por fim, vira um estilo de vida. Você passa a pertencer à roda de quem debocha do que é sagrado. A pessoa feliz, então, desvia dessa espiral. Tá, então em vez de seguir por essa descida, a pessoa bem-aventurada encontra prazer, alegria de verdade em outra fonte. A mente e o coração dela estão voltados para a lei do Senhor. E veja bem, não como uma obrigação chata, mas como algo que dá prazer, em que se pensa o tempo todo. E aqui um ponto super importante. Quando a gente ouve lei, ou Torá em hebraico, a gente logo pensa num livro de regras. Mas a ideia é muito mais ampla. Torá significa instrução. É a história da aliança de Deus com as pessoas que revela quem Ele é, o que Ele fez e quais são suas promessas. É por isso que ela pode ser uma fonte de alegria e não um peso. E aí vem a grande metáfora para essa vida. Uma árvore. Tenta visualizar a cena. Numa terra que muitas vezes é bem seca, de repente surge uma árvore verdinha, cheia de vida, plantada do ladinho de um riacho. É a imagem perfeita de estabilidade, de vitalidade. E todas as qualidades dessa árvore são o resultado direto de onde ela está plantada. Porque ela tem acesso constante à água, que aqui representa a instrução de Deus. Ela está sempre nutrida, ela dá frutos na hora certa e aguenta firme nas épocas de seca. Tudo o que ela faz prospera, porque sua fonte de vida é segura. Agora, se preparando para o contraste. Se o primeiro caminho é o da árvore, o segundo é, bom, o oposto completo. É o caminho da palha. O poeta não faz rodeios. Ele coloca em oposição direta aqueles que escolhem simplesmente ignorar essa sabedoria. E a imagem que ele usa para eles é tão reveladora quanto a da árvore. E nesse quadro fica tudo muito claro. É preto no branco. De um lado a árvore, com raízes, cheia de frutos, estável. Do outro, a palha, levada pelo vento, vazia, totalmente instável. As duas imagens não poderiam ser mais diferentes e representam dois projetos de vida completamente distintos. Para quem não conhece, a palha é o que sobra da colheita de grãos como o trigo. É o resto, a parte leve, seca, sem vida e, claro, sem raízes. A única coisa que acontece com ela é que o vento a separa do grão e a leva embora. É uma metáfora muito forte para uma vida sem fundamento, sem substância, e que no fim das contas não tem um propósito que permaneça. Ok, com essas duas imagens bem claras na nossa mente, a árvore e a palha, o Salmo caminha para sua conclusão. Ele não fala só dos caminhos, mas também de onde eles levam. O poema deixa bem claro que a escolha do caminho importa, e muito, porque os destinos são diferentes. Vai chegar um momento de avaliação, um juízo, em que a verdadeira natureza de cada vida vai ser revelada. A palha vai ser separada de vez do grão. E a árvore? Bom, a árvore vai continuar firme.
O último versículo do Salmo amarra tudo isso de forma definitiva. Existe um cuidado de Deus com o caminho dos justos e, em contraste, o caminho dos maus, por si só, já leva à ruína, a um beco sem saída. E essa palavra conhece é a chave aqui. No pensamento hebraico, conhecer não é só ter uma informação sobre algo. É um conhecimento próximo, de relacionamento. Significa que Deus se envolve, se importa e cuida ativamente do caminho de quem encontra alegria na sua instrução. No fim das contas, a sabedoria do Salmo 1 nos deixa com essa reflexão. A grande questão não é tanto um sistema de recompensa e punição, mas sim uma pergunta sobre nosso alicerce, em que a nossa vida está firmada. Somos como a árvore, com raízes profundas em algo que dura, ou como a palha, que vai para onde o vento sopra? Uma pergunta de 3.000 anos que continua mais atual do que nunca.